Oi, gente, não tem ninguém ainda aqui, mas não tem problema. Eu vou começar a falar. Não sei se vocês já me conhecem, eu sou a Cíntia Fulli. Eu moro aqui na Alemanha tem quase 5 anos. Eu vim pra cá a primeira vez em 2015, através da empresa que eu trabalho hoje ainda. E consegui, graças a Deus, um emprego aqui. E aí agora, deixa eu começar aqui, deixa eu ver se eu consigo mandar pra alguém. Vou mandar pra Juliana, que tá ativa. Vou mandar pro pessoal aqui. Vamos ver se alguém vai me assistir. Vou contar um pouquinho, como a gente estava falando da outra vez, né? Eu perguntei pra vocês aí o que vocês queriam que eu falasse, né, sobre nesse meu novo canal agora, que é o Fully You, que tem a ver com o que eu tô estudando, que é a psicologia. E eu queria ver com vocês, queria falar com vocês um pouquinho sobre as minhas experiências aqui, como é que eu vim pra cá. E principalmente queria contar pra vocês por que eu vim pra cá, como é que eu tô aqui, um pouco do que aconteceu. E explicar pra vocês um conceito que eu acho bem interessante. Eu tô falando, mas ao mesmo tempo eu tô convidando gente aqui. Vamos ver. Eu tô falando um conceito muito interessante da psicologia que se chama a sua autoeficiência. Eu gosto muito da palavra em alemão, porque em alemão a gente tem umas palavras enormes, né? E a palavra em alemão é uma palavra só que representa esses termos todos. E se chama Selbstwirksamkeitserwartung, que é a sua expectativa da sua autoeficiência. Como é que isso acontece? Esse conceito da autoeficiência, ele vem do Badura, que é um psicólogo canadense, e ele fala do quanto a gente tem poder de mudar a nossa própria vida, do quanto a gente tem poder do quanto a gente tem que perceber que a gente tem poder. De confiar em si mesmo, de confiar na sua capacidade, de confiar mesmo quando tem situações estressantes, mesmo quando a gente está em dúvida, mesmo quando a gente se sente impotente, de confiar. Por que eu tô falando isso? Isso tem muito a ver com a minha vida aqui na Alemanha, né? Quando eu vim pra cá a primeira vez, eu não falava nenhuma palavra de alemão. Eu vim pra cá, comecei a trabalho ainda numa consultoria, e eu vim pra cá falando inglês, eu vim pra cá tentando, né? Enfim, num programa de um mês, e vim pra cá. Nesse meio tempo, eu me apaixonei pela Alemanha. Na verdade, eu sempre tive uma vontade muito grande, desde que eu era pequena, eu sempre quis morar no exterior. Eu sempre, desde pequena, eu aprendi inglês. Eu sempre tive essa coisa no meu coração, assim, na minha essência, de eu quero morar fora, eu não... Enfim, não tô desmerecendo o Brasil é minha terra, meu coração, mora meus amigos, minha família, mas eu sempre tive essa coisa em mim que eu não sei explicar. E aí, quando eu tive essa oportunidade de vir pra cá, e aí que entra essa coisa da autoeficiência, né? Que é a expectativa da sua autoeficácia. Oi, Dudinha! Por quê? Eu vim pra cá, eu não falava nada de alemão. Mas o que eu fiz? Eu já tava aqui. Eu fui na porta do gerente lá do RH, do dono, do diretor do RH, bati lá e falei assim, olha, eu queria ver se eu poderia participar de uma entrevista porque eu gostaria de vir morar na Alemanha. Eu não conhecia ninguém aqui. A minha família, Dudinha, sabe aí, Miguelzinho, eu não conhecia ninguém aqui. Eu não tinha a menor ideia, eu não sabia uma palavra de alemão. Mentira, eu sabia falar Bier, porque, né, eu sabia falar Danke e era o que eu sabia falar. Mas eu confiei em mim. Eu confiei de que... Tem uma bichinha aqui. Eu confiei de que eu ia conseguir. Não tô falando que foi fácil, não foi. Mas eu confiei que eu ia conseguir vir pra cá. Fiz as entrevistas, passei e vim pra cá.
comecei a aprender alemão, foi uma das coisas mais difíceis da minha vida, morar num outro país. Eu, nesse tempo, assim que eu vim pra cá, eu vim sozinha, sim, mas eu conheci meu namorado logo no começo aqui. Então, mas a gente no começo morou em cidades diferentes ainda. Então, eu realmente não conhecia ninguém. Não falava a língua. E, enfim. E aí que entra essa coisa de você acreditar no quanto você tem poder. Acreditar nessa coisa que o Badura fala, que na sua experiência, eu tô lendo aqui porque são termos que eu tô aprendendo falando com vocês, né? Então, que é experiência sustentável de sucesso. O que é isso? É você perceber que você pode ser bem-sucedido, que você pode conseguir o que você quer. E é principalmente você buscar exemplos, você buscar pessoas que te botem pra cima e pessoas que te representem pra você o que é sucesso. Por que eu falo que é muito importante o que é sucesso pra você? Sucesso é, pra cada um, uma coisa diferente. Como eu falei pra vocês, eu vim pra cá trabalhando numa consultoria, que eu trabalho até hoje, e eu vim pra cá pra ganhar muito mais do que eu ganhava no Brasil. Muito mais. Eu trabalhava também muito mais. E eu achava que isso pra mim era sucesso. Eu consegui o que eu queria, morar num país estrangeiro, e eu vim por meu próprio mérito, porque era realmente o que eu consegui sozinha, não tive indicação de ninguém, eu era nova na empresa ainda, ou seja, eu vim pelo meu mérito, ninguém me conhecia. Eu fiz entrevista também pelo meu mérito e passei pelo meu mérito, enfim. E vim achando que, então, consegui, sou bem sucedida agora, é isso aí, minha vida agora só vai pra frente. Não. Então, não. Eu vim pra cá sem falar alemão, tive que aprender alemão, trabalhei igual uma louca, trabalhando em empresas multinacionais, como consultora nas maiores empresas, viajava, o pessoal dos hotéis me conhecia já pelo meu nome, e isso pode ser para algumas pessoas sucesso. Para mim não foi. Para mim, na verdade, foi um aprendizado. Quando eu tô aqui no meio do mato, gente, tem uma libélula que eu adoro libélula, ela veio beber água aqui no riachinho. Pra mim não foi sucesso. Pra mim o sucesso veio depois de um processo muito dolorido, que foi o processo que eu tive uma síndrome de estafa, um burnout, e eu passei por uma clínica psiquiátrica aqui na Alemanha. Não sei se muita gente sabe, eu acho que muita gente não sabe disso. A minha família e os meus amigos mais próximos sabem. E foi uma coisa que eu tinha muito vergonha de falar. Era pra mim uma coisa como se fosse uma derrota, sabe? Tipo, caraca, tá na Alemanha, tudo bem, tudo maravilhoso, e passa por uma crise de estafa, por uma depressão, por uma crise de ansiedade. E eu fiquei 4 meses numa clínica psiquiátrica. Eu não era fechada, ou seja, eu ia todos os dias e voltava, mas eu fiquei lá e eu aprendi muito. Mas sabe o que eu mais aprendi nessa clínica? A ser eu mesma. Eu me emociono porque, assim, foi um processo muito difícil pra mim. Mas eu aprendi a ser eu mesma. Ivana, ich glaube, du verstehst nicht, leider. Ich rede auf Portugiesisch, aber ich erzähle dir später. Eu aprendi a ser eu mesma. E eu aprendi que as minhas falhas são, na verdade, as minhas forças. Que, na verdade, eu achar que que os meus erros, que as minhas derrotas, que aprender alemão, não falo alemão perfeito até hoje, não falo, mas eu aprendi a superar isso. Eu aprendi a... tô lendo um livro agora que chama, na verdade, Antifrágil. E ele fala mais ou menos disso. Ele fala que a gente tem esse conceito de resiliência, né? Que é a resiliência do elástico, que a gente se estica, se adapta e volta pro normal.
Nein, Ivana, está alles gut. A gente se estica e volta pro normal. E, na verdade, o antifrágil é o contrário. O antifrágil não é o contrário, né? É um passo acima disso. É o que você aprende e você se torna melhor com seus próprios erros. E é isso um pouco do que eu quero passar para vocês hoje. Esse conceito de você se permitir ser quem você é. E é por isso que eu criei essa ideia do Fully You agora, que tem também um pouco a ver com os meus estudos de psicologia e de consultoria de empresas que eu fiz por muito tempo e ainda continuo fazendo. Consultoria, coaching, treinamento, etc. Mas tem a ver com você ser quem você é. Isso exige muita coragem. Isso exige muito mais a sua consciência de que você tem poder nas suas escolhas e na sua vida. Tem uma metodologia que se chama estruturas libertadoras. E isso é uma metodologia que a gente usa para empresas, para grupos, mas também a gente pode usar na nossa vida. E nas estruturas libertadoras tem uma teoria que fala que você tem 15% de autonomia em qualquer situação na sua vida, de fazer o que você quer. Isso também é da sua empresa, no seu relacionamento, na sua família e na sua vida de um modo geral. A gente agora está com essa crise, com essa pandemia, e a gente acha muitas vezes que a gente não tem controle de nada. Mas é importante saber que a gente tem controle de 15% na nossa vida, sempre teve. A gente não tem o controle de 100%. Nunca teve e nunca terá, nem antes da pandemia, nem se a gente tiver o nosso próprio negócio. A gente não tem controle. Isso a gente aprende quando a gente quando aprende isso, a gente se torna antifrágil. Por quê? O conceito de antifrágil, ele fala de uma estrutura côncava, né? Convexo, côncavo. Ele fala que a gente começa aqui em cima, a gente tem aquela motivação, aquela coisa de eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou acontecer. Mas a gente desce, a gente precisa passar por um processo de não entender, de se auto-modificar, de se autoavaliar, de reconhecer quem a gente é, para poder voltar. Por que eu tô dizendo isso? Isso tem muito a ver com o meu processo aqui na Alemanha também, e tem muito a ver com o processo de todo mundo. A gente, muitas vezes, toma por verdade e toma por a única possibilidade de ser o que os outros obrigam a gente a ser. Ou o que a vida nos traz. Sabe, meio que aquela música do Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar. Quando a gente deixa a vida levar a gente corre o risco de acabar onde a gente não quer. Por quê? Quando a gente diz sim a tudo, tem até o filme do Jim Carrey, já viram? Tem o filme do sim, não sei, que ele fala que ele tem que dizer sim, ele vai num guru lá da vida, ele tem que dizer sim pra tudo. Claro que a gente tem que dizer sim pra vida, a gente tem que dizer sim pras oportunidades, mas a gente tem que dizer sim pras oportunidades que a gente quer. A gente tem que dizer sim pras oportunidades que levam e que florescem a nossa alma. A gente tem que dizer sim para quem a gente é. Eu fui muito criticada de ter vindo para cá, eu fui muito criticada de lá, eu continuo na mesma empresa, mas de ter largado uma carreira que eu teria sendo consultora para não ir num cargo interno, que é o que agora eu tenho. Eu fui muito criticada por muita gente. Eu fui muito criticada principalmente pela minha conta bancária. Mas sabe o que? Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque aquela não era eu. Porque aquela... eu tava tentando... como se eu fosse um quadradinho que queria encaixar num círculo. E eu tive que cortar tantas arestas minhas. Eu tive que cortar
tanta qualidade minha, defeitos também, né? Mas tantas qualidades minhas que eu percebi que não valia a pena. Por que eu tô dizendo isso? Quando você mora num país estrangeiro, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, muitos dos meus amigos agora moram em países estrangeiros, já tiveram experiência de fazer intercâmbio, etc. Uma das primeiras coisas que você nota é que você é como se fosse uma criança. Tudo pra você é diferente. É claro que tem gente, por exemplo, que mora em países, tem a possibilidade, por exemplo, de morar em Portugal, que o país é a mesma língua e tudo. Oi, Letícia! Mas tudo pra gente é diferente quando a gente mora fora. E a gente acaba tentando se adaptar. E a gente acaba deixando de ser quem a gente é, porque a gente quer fazer parte de uma coisa que não é nossa. A gente quer se entrosar. Não tô falando pra você não se entrosar. Eu tô falando porque eu mesma aprendi alemão e eu acho que é muito importante. E você tem que se entrosar e tem que participar da cultura onde você mora, claro. Mas não deixa a sua essência, não deixa de ser quem você é. E uma coisa que me trazia muita dor, quando eu tive meu burnout, em primeiro lugar, hoje eu entendo, porque eu deixei de ser a Cíntia. Eu passei a ser a Cíntia que queria ser alemã. A Cíntia que queria ser a consultora bem-sucedida. A Cíntia que queria ter o cartão American Express preto. Essa sou eu. Eu não sabia naquele momento. Eu não sabia que, na verdade, a minha maior qualidade, e não só a minha, como a sua também, a de todo mundo, a nossa maior qualidade é ser quem a gente é. E a nossa maior qualidade, e quando a gente é quem a gente muda os outros também. A gente impacta a vida dos outros. Por quê? Eu vou contar um exemplo. Meu namorado, ele é alemão, né? A gente se conhece, a gente tá junto há 5 anos e o meu namorado é um amor. Ele é um alemão muito atípico, ele é uma pessoa maravilhosa, enfim. A parte disso, ele é alemão. E com isso, vem certas coisas que pra ele são normais e que pra mim não são. Não tô botando julgamento de valor em momento nenhum, porque é simplesmente aquela história que eu falei no começo, num outro vídeo, do normal, né? Muitas coisas que são normais pra ele não são normais pra mim. E eu, na minha inocência, quando a gente chega num outro país, a gente é criança, como eu falei, eu continuei sendo eu. Então eu chegava e fui conhecer os pais dele. Eu abraçava, eu contava minhas coisas, eu chorava. Eu sou eu. E aí, isso leva muitas pessoas que moram aqui, muitas amigas minhas que moram aqui já há muito tempo, elas falam assim: ah, mas os alemães são frios. Ah, mas os alemães não entendem. Ah, mas os alemães não são sentimentais. Os alemães não sei o que, só pensam em si mesmos. Eu nunca tive essa experiência. Assim, nunca, né? Sempre que eu fui aberta com um alemão, ou com uma pessoa de um modo geral, essa pessoa foi aberta comigo. Então vem muito essa coisa do você só recebe o que você dá. Muita gente tem medo de se abrir, de ser quem é. Muito brasileiro que vem pra cá, ou que vai pra outro país, procura continuar na sua comunidade. E assim, novamente, não tô julgando o valor, não tô dizendo que é o certo e que é errado. Tô falando simplesmente que existem 2 tipos, na verdade, 3 tipos de brasileiros, né? Ou de pessoas, de estrangeiros que moram em outro país. São os estrangeiros que eles continuam na sua comunidade e eles não aprendem a língua. Os estrangeiros que eles tentam, que foi o que eu comecei a fazer no começo, eu queria ser alemã. Eu queria aprender o máximo que eu pudesse. Eu queria ter um carro maravilhoso. Eu queria ser alemã. E tem o 3º tipo, que é o que, na verdade, eu sou. Eu descobri que eu sou.
que é uma mistura. E que, na verdade, independente de você ser estrangeiro, de você ser o que for, essa é quem você é. E é ser aberto com as pessoas. Quando você é aberto com as pessoas, independente da nacionalidade, as pessoas falam com você. Eu continuo trabalhando na mesma empresa que eu trabalhava. E muita gente vem pra mim e eu percebo muitas coisas e muitas pessoas de como eu era. E eu percebo muita gente lá que ainda é infeliz. E muita gente lá que nem sabe que é infeliz. Sim, Aline, sim, o problema da gente se abrir é da gente ficar vulnerável. E é por isso que eu falo que a gente tem que aprender a dizer não. E essa questão do você não dizer sim pra tudo. A gente se abre. É claro que a gente não vai se abrir com todo mundo. É claro que eu não vou tomar café e vou começar a falar da minha vida com todo mundo. Não. Eu me abro com as pessoas que estão prontas a escutar. E eu me abro aos poucos. Eu não tô me abrindo. O problema disso, o se abrir que eu tô dizendo, não é você chegar e achar que todo mundo é seu amigo, porque não é. Isso nem no Brasil. Isso em momento nenhum da sua vida. Não é todo mundo que é seu amigo. Sim. A gente tem que se adaptar. Sim, a Aline tá falando assim, eu sinto que às vezes quando eu me abro, sou julgada e as pessoas se sentem livres pra dizer, mas aqui você tem que se adaptar. Aline, sim, só que cada um se adapta de um jeito e cada um se adapta no seu tempo. Sabe por quê? As pessoas, elas acham, e eu uso sempre muito esse conceito. Eu uso para todo mundo que fala assim, mas você tem que se adaptar, mas você tem que fazer. Eu falo assim, eu tô aqui há tanto tempo. Eu sou uma criança. Para você ainda é diferente, porque assim, você fala o idioma, né? Então as pessoas acham que você já tá adaptada. E para mim ainda tinha mais esse agravante, porque eu não falava o idioma. Então era mais uma coisa para as pessoas chegarem e falarem assim, você tem que aprender alemão. Eu, nos meus 6 meses de empresa, eu tive que fazer 2 apresentações em alemão. Para os meus chefes, para a sócia, para os diretores, para falar assim, olha, essa aqui a gente pode vender para o cliente, porque ela tá falando alemão. E aí, você acaba, o que a gente estava falando? Do se adaptar. E aí você acaba, quando você está num outro país, você não sabe a língua, ou você sabe a língua, quando você sabe a língua é pior. Porque eu acho que as pessoas esperam que você seja adaptada, já esteja adaptada, ou que você, por exemplo, que mora em Portugal, que você é como se fosse quase ser brasileira, mora em Portugal, e ainda tem a parte do preconceito, né? Porque aqui a gente não tem esse preconceito. Assim, aqui não tem tanto brasileiro quanto em Portugal. Então não tem essa coisa o estereótipo do brasileiro, né? Quem o brasileiro é. Isso é uma luta. Mas o mais importante é você mostrar para as pessoas e conversar com as pessoas 2 coisas. Mesmo que eu fale o seu idioma perfeitamente, mesmo que eu, por exemplo, agora estou aqui há quase 5 anos, estou estudando psicologia em alemão. Eu falo alemão. Eu não sou alemã. Eu nunca vou ser alemã. E isso é uma coisa muito ruim, mas é uma coisa muito boa. É uma coisa libertadora, sabe por quê? Eu não espero de mim mesma que eu seja alemã. E quando eu não espero de mim mesma que eu seja alemã, eu não espero que as outras pessoas esperem de mim isso. Porque se alguém chega pra mim e fala, mas você tem que se adaptar. Você chega e fala, eu tô me adaptando, mas eu tô aqui há pouco tempo. Eu tô aqui por uma escolha minha e eu tô aqui porque eu me sinto bem aqui. Porque tem muita gente que fala, já escutei isso muito com outras pessoas aqui que falam, em todo geral, né? Em todo mundo, xenofobismo, né? Xenofobia. Mas não tá feliz? Volta pra casa. Não tá feliz? Volta pro seu país. Eu não tô dizendo que eu não tô feliz. Eu não tô dizendo que porque é difícil, eu vou ver se tá chegando alguém aqui, eu tô no meio do mato. Eu não tô dizendo que se é difícil, se eu passo dificuldade, eu não tô feliz e eu quero voltar pro meu país. Não é isso. Eu tô simplesmente falando com você. Eu sou uma criança, eu tô aprendendo. E tem aquela coisinha, eu postei uma foto minha da groselha, né? Que a groselha, mesmo num cachinho, que são
ou uma uva e tudo. Ih, tá chegando gente aqui, eu vou continuar falando. Tem um cachinho de uvas. Es tut mir leid, ich rede kurz. Und ich rede auf Portugiesisch, das ist kein Problem. Ihr versteht es auch nicht. Tá chegando gente aqui, eu tô falando com... Falei assim, olha, eu vou falando aqui porque eu tô no meio de uma ligação. E eles estão rindo, viu? Eu ri, eles estão rindo também. Se eu chegasse e falasse assim, olha, vocês estão atrapalhando aqui a minha ligação. Essa é a forma como você encara, tá vendo o exemplo? Isso é a forma como você encara as coisas. Eu poderia ter simplesmente falado aqui, caralho, que merda, o pessoal tá chegando aqui e eu tô falando aqui. Eu falei pra eles assim, olha, gente, eu tô falando aqui em português, vocês não vão entender, mas eu vou continuar falando, tudo bem? E eles começaram a rir comigo também. E é isso que eu falo. O alemão, se eu chegasse e falasse com o alemão aqui, gente, olha, eu tô falando aqui, vocês estão me atrapalhando. E é o que muita gente que não sabe quem é faz. Sabe por quê? Porque você vai na defensiva. Porque você tá o tempo todo esperando que o outro justifique quem você é. Você está esperando o tempo todo do outro que ele chegue e fale pra você assim, olha, você tá tomando meu espaço. Olha, esse espaço é meu. Esse espaço não é meu. Eu tô aqui no meio do mato. Eu vou ficar bolada porque eu tô falando, fazendo uma live no meio do mato. Porque uma pessoa vai chegar? Não, mas tem gente que fica. A gente tem essa coisa do egoísmo, do egocentrismo, de achar que a gente é dono de alguma coisa. A gente não é dono de nada. A gente reduz a ansiedade, Aline, e isso causa muita ansiedade, tem a ver com o que eu vou falar. Que tem a teoria aqui do seu conceito de autoeficácia, né? Se você acha e se você toma a sua vida, as rédeas da sua vida, e se você percebe que você tem sim potencial para fazer, para mudar o que você quer mudar, 15%. Não é 100%, mas 15% você tem. Se você pega esses 15% e você aplica e você percebe todos os dias e tenta dar o seu melhor, você acaba perdendo a ansiedade para algumas coisas. Por quê? Porque você não tá nem aí, você percebe assim, eu só posso dar até aí. Mais do que isso, eu não posso. Você tira a sua culpa, você tira a sua necessidade de agradar aos outros. Você tira a sua necessidade de ser perfeito. Porque você não é perfeito. Eu não sou perfeita. Ninguém é perfeito. Meu alemão não é perfeito. Mas se eu tivesse o medo, e se eu tivesse... No começo eu tinha muito isso. Por isso que eu ficava tão ansiosa, por isso que eu entrei em depressão, em burnout. Porque eu queria ser perfeita. Eu queria falar igual o alemão fala. Eu queria agir como o alemão age. Eu queria saber as coisas do que a gente via na televisão, Chaves, Pica-Pau, não sei o quê. Eu queria conhecer isso, porque eu tô na Alemanha. Gente, eu nunca vou conhecer isso. E sabe o quê? Não tem problema. Porque quando as pessoas falam sobre esses assuntos comigo, eu chego e falo o contrário. Eu chego e falo a minha experiência. Eu percebo que a gente percebe que a nossa experiência também vale para os outros. E a gente percebe que a nossa ansiedade também é a ansiedade dos outros. Quando a gente percebe que a nossa vida toma o caminho que a gente procura, e quando a gente percebe que muitas das vezes as pessoas que falam da gente, as pessoas que... Isso também é comprovado pela psicologia, isso também é comprovado cientificamente. A gente só vê no outro o que a gente tem em si, ou o que a gente entende. Se eu não entendo, e por exemplo, os estrangeiros, os portugueses que falam pra gente, ou os alemães que falam pra você, mas você tem que se adaptar, mas você tem que isso, você tem aquilo. Essas pessoas precisaram passar por isso? Essas pessoas precisaram se adaptar num país estrangeiro? Porque geralmente quem vem com esse tipo de discurso é nativo. Quem vem com esse tipo de discurso não sabe o que a gente passou pra gente precisar estar aqui. Quem vem com esse tipo de discurso de te apontar os dedos e te culpar de coisas ou de tentar te diminuir,
são pessoas que não precisaram passar por isso, não quiseram passar por isso. São escolhas. Cada um tem uma escolha. Eu poderia também muito bem estar lá, morando lá, vim de Irajá, ficar em Irajá e ter vivido minha vida. Eu poderia muito bem, quando minha mãe morreu, já tem 11 anos, ter simplesmente parado no tempo e ter aceitado, eu vou fazer isso aqui, vou viver no meu mundinho e vou deixar os outros guiarem minha vida. Mas não é assim. E as pessoas que vêm te recriminar, elas muitas vezes não têm a ideia e não têm a energia, a força de cuidar da própria vida. As pessoas que vêm falar pra você assim, mas por que você tá desse jeito? Mas por que você tá nervosa? Mas por que você tá... Elas não sabem o que é estar na situação que você tá. Elas não viveram a sua história. Elas não viveram as suas dificuldades. Elas não viveram, elas não passaram por metade das coisas que você passou. E é aí que eu falo pra você se abrir. E eu não tô falando pra você se abrir pra você falar seus defeitos, pra você falar as suas inseguranças, não. Porque isso dá arma pras pessoas. Eu tô falando pra você se abrir, pra você falar assim, olha, se coloca no meu lugar, vamos tentar ter um pouco de empatia. Vamos tentar você mostrar pro outro que o mundo não é só a vidinha dele. É você mostrar pro outro que todo mundo tem problema. É você mostrar pra pessoa que cada um, e principalmente, é você não comparar e mostrar pros outros que eles não devem comparar o capítulo 5 deles com o capítulo 10 do outro. Cada um vive a sua... E é por isso que eu botei no meu Instagram a fotinho de você protagonista da sua vida. É você não comparar o seu livrinho, a sua história, com a história de ninguém. E é você mostrar pro outro quando ele tá fazendo isso. Porque às vezes as pessoas fazem isso e elas nem têm noção. Às vezes as pessoas, e eu tô falando isso de todo mundo, eu não tô falando isso que é uma coisa ruim não, porque todo mundo faz isso. A pessoa tá tão focada na sua vida, o que é normal e é saudável, é muito melhor você estar focado na sua vida do que você estar focado na vida do outro. Que as pessoas esquecem de se colocar no lugar do outro. Que as pessoas esquecem que felicidade e sucesso é diferente para cada um. Eu posso dizer pra vocês uma coisa, eu tô muito mais feliz agora, eu não trabalho quinta-feira, eu trabalho só 4 dias por semana agora, né? Por isso que eu tô aqui no meio do mato. Eu tô muito mais feliz agora que eu trabalho só 4 dias por semana do que quando eu tava me matando de trabalhar, me matando, morando mais em hotel do que em casa. E quando eu fiquei doente, do que antes. Agora, isso é o meu conceito de felicidade, isso eu tive que aprender. Se eu for falar isso pra qualquer um que trabalhar ainda lá na minha empresa, eles vão falar assim, vão me criticar, porque eles estão focados na vida deles, eles estão focados, pra eles o que é normal, o que é ser feliz, o que é ser bem-sucedido, é o que eles querem. Mas se não é isso que eu quero, eu vou ficar tentando me encaixar numa coisa. Eu vou ficar deixando os outros falarem pra mim, ou me criticarem, ou me julgarem por uma realidade que não é minha. Eu vou deixar os outros falarem pra mim que meu alemão não é perfeito, ou eu mesma, né? Porque eu tenho muito... na verdade, pra mim é o contrário. As pessoas falam que o meu sotaque é bom e eu acho que não. Mas independente disso, eu vou deixar as pessoas falarem pra mim o que eu preciso ser. Eu vou deixar... Só porque eu moro num país estrangeiro, eu vou deixar... Agora eu ia pro Brasil, né? Não voltei, não fui mais. Eu fui uma vez pro Brasil, nesse meio tempo que eu tava aqui. Mas eu tava bem no meio desse meu processo, eu não quis ver ninguém, assim. Eu não quis... eu encontrei muito pouca gente, porque eu tava nesse meu processo de eu volto ou não volto. Oi, Letícia, de novo. Oi, Rayane. Oi, gente. Então, eu tava nesse meu processo. E aí eu me envergonhava muito. Porque eu me envergonhava de, caraca, eu tava bem sucedida, eu tô na Alemanha, tava empregada, um empregão, ganhando mó dinheirão. E eu tô pensando em voltar pro Brasil. Caraca!
Só que ninguém passou pelo que eu passei. E quando eu vi que, na verdade, o meu problema não era com a Alemanha, por isso que eu não voltei pro Brasil, por isso que eu continuo aqui, que o meu problema era comigo. O meu problema também não é com a empresa que eu trabalho. Porque tem gente... A empresa que eu trabalho é Deloitte, vocês sabem. Não foi a minha empresa que me deu um burnout. Não foi o meu trabalho que me deixou doente. Fui eu. E é isso que a gente fala, que eu tô falando, da sua autoeficácia, do seu poder de você entender que você tem o poder da sua vida. E os seus pensamentos e as suas atitudes moldam a sua vida. Você não pode jogar a culpa nos outros porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer. Você não pode jogar a culpa na pandemia porque você não pode sair de casa e você está se sentindo mal, você está se sentindo mais ansioso. Não, você, na sua própria casa, ou como eu tô fazendo, eu tô aqui sozinha no meio do mato. Você é responsável pela sua própria saúde mental, sim. Você é responsável pela, e não só pela saúde mental, mas eu parei de fumar. Eu fumava aqui também, né? Eu comecei a fumar aqui na Alemanha porque eu tava ansiosa e comecei a fumar. E meu namorado fumava, também parou de fumar, porque eu parei, ele parou. Você é aquela coisa de... Pra mim é muito essa coisa do cigarro, né? A saúde mental, pra mim, se compara com essa coisa do parar de fumar. Isso tem muito a ver também com o que o Badura fala. Também é muito usado na psicologia da saúde, nas escolas também, etc. É você saber que a escolha é sua de você acender o próximo cigarro ou não. A escolha é sua de você deixar que os outros façam com você o que você permite, o que você não permite, o que não é ok pra você. É uma escolha sua. Você não precisa ser assertivo, não, ser... como é que chama a palavra? Eu esqueci. Você não precisa dizer mal educado, você não precisa ser grosso, você não precisa agir com raiva. Mas é você chegar e falar assim, eu permito que as pessoas façam comigo, eu permito que as pessoas... Qual o valor que eu permito que as pessoas atribuam a mim? O valor que as pessoas dão a mim é o mesmo valor que eu me dou? É maior ou é menor? Na verdade, assim, as pessoas nunca... O ideal é que você se dê mais valor ao que as pessoas dão valor pra você, né? Porque, na verdade, é aquela coisa, eu tenho que me amar primeiro, como diz o RuPaul, né? Como é que chama? O daquela da Drag Race, eu gosto dele. If you don't love yourself, how the hell are you gonna love somebody else? Se você não se ama, como é que você vai amar o próximo? Então, isso tem muito... A forma como as pessoas te tratam tem muito a ver com como você se trata. A forma como o seu trabalho, os seus amigos, a sua relação e você mesmo se trata, tem a ver com isso. Isso tem principalmente a ver com o seu poder. Qual o poder que você permite se dar? Qual o poder que você acha que você tem? Qual a influência que você acha que você exerce na sua vida e na vida dos outros? É isso que eu queria falar. Você tem muito mais poder do que você imagina. Você tem muito mais poder sobre a sua própria saúde, sobre o seu próprio sucesso, sobre os seus relacionamentos, do que você acha. Só depende de você se entender, você se permitir e você se amar. E aí que entra um pouquinho dessa história de por que eu criei o Fully You, né? Que, na verdade, o Fully You é uma ideia que eu tô fazendo, que tem a ver com esses vídeos, tem a ver com tudo, mas é uma empresa de consultoria pra pessoas. E eu tô falando de pessoas porque eu não quero que o Fully You seja uma empresa, seja uma ideia de ajudar pessoas com problemas mentais ou ajudar empresas a fazer consultoria. É ajudar pessoas de um modo holístico. Ajudar pessoas a ser pessoas. E é isso que eu quero com os meus vídeos. Ajudar você a ser você. Eu também não sabia quem eu era e eu também até hoje não sei ainda de 100% quem eu sou. Mas isso é ok. Hoje eu entendo que isso faz parte do desenvolvimento de cada um. Só que... E também tem muito disso.
Se você não sabe quem você é, você permite que o outro fale e faça e te trate do jeito que ele quer. É a história do Alice do País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E quando você percebe que você tem poder e que você é o dono da sua vida e é o mestre da sua vida, é aí que entra a sua autoconfiança, a sua autoestima, a sua resiliência e principalmente a sua antifragilidade. Mas para isso, você precisa saber quem você é. Eu não tô falando que você precisa ficar doente como eu fiquei. Pelo amor de Deus, não fica doente. Se cuida, pelo amor de Deus. Por isso que eu tô fazendo esses vídeos, porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Mas como eu passei, eu tô falando pra você. Eu tô te dando minha experiência própria. Não deixa que os outros façam com você o que você não merece. E isso não tem a ver só porque eu sou estrangeira aqui. E isso não tem a ver só que tem a ver com família, tem a ver com amigos, tem a ver com trabalho, tem a ver com país, tem a ver com tudo. Não deixe que os outros façam com você o que você não merece. E saiba que você pode sim mudar a forma que os outros te tratam, com amor. Eu tô falando porque quando a gente vai com 7 pedras na mão, aí o pessoal, tá bom, Aline, um beijo. Quando você vai com 7 pedras na mão, a pessoa volta com 14. Você fala com amor. Você vai com uma flor e fala: olha, coleguinha, você tá vendo aqui? Essa flor, ela sou eu. Essa flor aqui, ela passou por problemas, ela teve aqui que ela era uma sementinha, ela teve que dar a força dela para crescer. Ela tá aprendendo, ela tá crescendo. Essa flor aqui, ela já teve pulgão, ela já teve, já passou pelo inverno, ela já passou pela primavera, pelo verão, pelo outono, já caiu, já mudou tudo. Mas a minha essência é a flor. E é essa flor que eu quero que você aprecie. E é essa flor que eu quero que cada um de vocês entenda que vocês são. E é por isso que eu falo, e é por isso que eu tenho essa coisa que eu criei numa nova logo agora do Fulinho, né? Que é o Fule e o que é com as plantinhas, eu vou postar depois, e com o regadorzinho. A gente só consegue regar a nossa flor e a flor dos outros, a gente só consegue ajudar o próximo quando a gente tá cheio. Então, cuida de você, se enche, se permita ser quem você é. Independente do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Sabe por quê? Ninguém tá pagando suas contas. A não ser que você seja uma criança ou um adolescente. Você tá pagando sim. Mas ninguém vai botar a cabecinha no travesseiro de noite e não vai conseguir dormir porque tá cheio de coisa na cabeça por você. Seja quem você é, tá? E saiba que você tem poder sim de mudar a sua vida. Um beijo. Foi isso.